Rafael Valente observava a cidade através da janela panorâmica do restaurante Leblanc, um dos estabelecimentos mais sofisticados de São Paulo. Seus dedos tamborilavam distraidamente sobre a taça de vinho tinto enquanto sua mente vagava para 23 anos atrás. O jantar de negócios havia terminado, mas ele permanecia ali, contemplativo, como fazia todas as quartas-feiras, o dia em que Vanessa havia partido sem explicações. A chuva começava a cair sobre a cidade, primeiro em gotas suaves, depois em uma cortina densa que embaçava as luzes dos prédios. Rafael ajeitou o terno italiano feito sob medida e decidiu que era hora de partir. Aos 55 anos, carregava no rosto as marcas de uma vida dedicada aos negócios e ao império que construiu no ramo da construção civil. Os cabelos grisalhos nas têmporas e as linhas de expressão ao redor dos olhos revelavam não apenas a idade, mas também o peso das memórias que carregava. Dispensou o motorista naquela noite, preferindo caminhar sob a proteção de seu guarda-chuva preto. As ruas dos Jardins, bairro nobre da capital paulista, estavam praticamente desertas devido ao temporal que se formava. Foi então que a viu. Uma jovem mulher, não mais que 25 anos, abraçava um bebê contra o peito, tentando protegê-lo da chuva sob o toldo de uma loja fechada. Algo na cena o tocou profundamente. Talvez fossem os olhos da jovem, grandes e expressivos como os de Vanessa, ou talvez fosse a forma como protegia a criança. Um gesto que sua esposa nunca teve a chance de realizar, já que seu sonho de ser mãe foi interrompido por seu inexplicável desaparecimento. "Você está bem?" Rafael se aproximou, estendendo o guarda-chuva para protegê-la. A jovem ergueu o olhar, revelando um rosto delicado marcado por olheiras e preocupação. "Estou, só esperando a chuva passar um pouco para conseguir chegar em casa." "Onde você mora?" "Na Bela Vista", respondeu ela, hesitante. "Mas perdi o último ônibus e não tenho dinheiro suficiente para um táxi." Rafael observou suas roupas simples, mas limpas e bem cuidadas. O bebê em seus braços não aparentava ter mais que alguns meses e dormia tranquilamente, alheio à situação. "Meu nome é Rafael", apresentou-se, retirando a carteira do bolso. "Deixe-me ajudá-la. Não posso permitir que você e seu bebê fiquem expostos a esse temporal." A jovem pareceu hesitar, mas algo no olhar paternal de Rafael a fez aceitar. "Sou Sara", disse ela, recebendo o dinheiro que ele oferecia. "Muito obrigada, senhor. Prometo que um dia devolverei." "Não se preocupe com isso." Rafael sorriu, sentindo uma inexplicável conexão com aquela desconhecida. "Apenas certifique-se de chegar em segurança com seu filho." "Filha", corrigiu Sara, com um sorriso tímido. "É uma menina, Vanessa." O nome atingiu Rafael como um raio. Suas mãos tremeram levemente e ele precisou de alguns segundos para se recompor. É um belo nome", conseguiu dizer, sua voz embargada pela emoção. Sara agradeceu mais uma vez e partiu na direção da avenida principal para pegar um táxi, deixando Rafael paralisado sob a chuva, sua mente uma tempestade de pensamentos e coincidências. O nome da bebê, tão solitário. Naquela noite, em sua mansão no Morumbi, Rafael não conseguiu dormir. Rolou na cama king size, sozinho com seus pensamentos, repassando mentalmente cada detalhe do encontro. Há anos não se sentia tão perturbado. Seus dias seguiam uma rotina meticulosamente planejada. Reuniões, negócios, jantares sociais e visitas semanais ao jazigo da família, onde uma lápide vazia guardava a memória de Vanessa, mesmo sem seu corpo, nunca encontrado. Na manhã seguinte, quinta-feira, Rafael seguiu sua rotina habitual. Vestiu-se com esmero, escolhendo um terno azul marinho que Vanessa sempre elogiava, e dirigiu-se ao cemitério. O dia amanheceu nublado, como se o céu compartilhasse sua melancolia perene. Ao se aproximar do jazigo familiar, seu coração quase parou. Ajoelhada diante da lápide de Vanessa estava Sara, a mesma jovem da noite anterior. Suas lágrimas se misturavam à garoa fina que caía, e em seus braços a pequena Vanessa dormia serenamente.
Rafael aproximou-se em silêncio, sua mente tentando processar aquela coincidência impossível. Sara percebeu sua presença e levantou-se abruptamente, seus olhos arregalados em reconhecimento. "Senhor Rafael", sussurrou ela, sua voz tremendo. Eu precisava vir aqui. Precisava ter certeza." "Certeza do quê?" perguntou ele, secando as lágrimas com as costas da mão. "Há 3 meses, encontrei uma carta que mudou tudo o que eu sabia sobre minha vida." Ela fez uma pausa, reunindo coragem. "Uma carta de Vanessa Valente, minha mãe biológica." O mundo pareceu girar ao redor de Rafael. As palavras de Sara ecoavam em seus ouvidos, enquanto uma verdade impossível começava a se formar em sua mente. Ali, diante da lápide de sua esposa, o destino estava prestes a revelar um segredo guardado por mais de 2 décadas. O silêncio que se seguiu à revelação de Sara foi interrompido apenas pelo choro suave do bebê. Rafael precisou se apoiar em uma lápide próxima, suas pernas tremendo com o impacto da notícia. Seus olhos percorriam o rosto de Sara, agora identificando traços inconfundíveis de Vanessa. O formato dos olhos, o sorriso discreto, até mesmo o jeito de inclinar levemente a cabeça quando estava nervosa. Isso não é possível", murmurou Rafael, mais para si mesmo do que para Sara, Vanessa e eu. "Nós tentamos ter filhos por anos, sem sucesso. Os médicos disseram que ela não poderia." Sara abriu sua bolsa desgastada e retirou um envelope amarelado pelo tempo. "Esta carta estava guardada com meus documentos de adoção. Minha mãe adotiva me entregou quando completei 25 anos." Rafael desdobrou o papel. A caligrafia elegante e inclinada de Vanessa, que ele conhecia tão bem, cobria ambos os lados da folha. Começou a ler em voz alta. "Minha querida filha, se você está lendo esta carta, significa que chegou o momento que tanto temi e, ao mesmo tempo, esperei. Você merece saber a verdade sobre suas origens. Seu nome é Sara, escolhido por mim no momento em que descobri sua existência em meu ventre. Você é fruto do meu amor com Rafael Valente, embora ele nunca tenha sabido de sua existência. Quando descobri a gravidez, foi como um milagre. Os médicos sempre disseram que era impossível, e talvez por isso mesmo eu tenha guardado esse segredo inicialmente. Tinha medo de criar expectativas e depois sofrer uma decepção. Mas você crescia dentro de mim, forte e saudável, contrariando todos os diagnósticos. Se estou ausente de sua vida agora, saiba que não foi por escolha, mas por circunstâncias que me forçaram a tomar decisões difíceis. Precisei protegê-la, e a única forma que encontrei foi garantir que você crescesse longe das complicações que cercavam minha vida naquele momento." Rafael interrompeu a leitura, sua voz falhando. "Que complicações? Vanessa nunca me disse nada sobre problemas. Éramos felizes. Tínhamos uma vida perfeita." Sara abraçou sua filha com mais força, como se buscasse coragem. A carta continua. Ela menciona um homem chamado Marcelo Fernandes e seu advogado, Jonas Oliveira. Disse que eles a ajudaram com a adoção e com alguns arranjos financeiros. O rosto de Rafael empalideceu ao ouvir o nome de Jonas. Seu advogado e amigo mais próximo nunca mencionara qualquer envolvimento com Vanessa, além do profissional. E quanto a Marcelo Fernandes, o nome não lhe era estranho, mas não conseguia situar exatamente de onde o conhecia. "Sara." Rafael respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. "Você tem alguma prova além desta carta? Documentos, fotos, qualquer coisa?" "Tenho minha certidão de nascimento original", respondeu ela, retirando outro documento da bolsa. "E também..." Ela hesitou por um momento. "Tenho isso." Sara estendeu uma fotografia antiga, protegida por um plástico transparente. Nela, uma Vanessa visivelmente grávida sorria para a câmera, acariciando sua barriga. O detalhe que mais chamou a atenção de Rafael foi o cenário. Reconheceu imediatamente o jardim da casa de praia em Guarujá, onde costumavam passar os verões. A data impressa no canto da foto indicava exatamente o período em que Vanessa havia dito que precisava cuidar de sua tia doente em Minas Gerais.
Ela mentiu para mim, sussurrou Rafael, sentindo uma mistura de dor e confusão. É por que ela faria isso? Por que esconder uma gravidez que tanto desejávamos? Tem mais, disse Sara, sua voz tremendo. Na carta, ela menciona um cofre em um banco. Disse que deixou algo lá para mim, mas que só poderia ser aberto quando eu encontrasse você. Rafael passou a mão pelos cabelos grisalhos, tentando absorver todas aquelas informações. 23 anos de certezas desmoronavam diante de seus olhos. A mulher que pensava conhecer tão bem havia guardado segredos profundos, e agora, como peças de um quebra-cabeça complexo, eles começavam a emergir. Precisamos conversar com Jonas, decidiu Rafael. Ele deve ter respostas, se estava envolvido com a adoção, se conhecia Marcelo Fernandes. Ele precisa explicar por que manteve isso em segredo todos esses anos. Sara concordou com um aceno, mas seus olhos revelavam apreensão. Tem mais uma coisa que preciso te contar, disse ela, ajeitando a pequena Vanessa em seus braços. Nos últimos meses, tenho recebido mensagens anônimas. Alguém que diz saber a verdadeira razão do desaparecimento de minha mãe. Rafael sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O mistério do desaparecimento de Vanessa, que o atormentava há mais de 2 décadas, parecia ganhar novos contornos. Que segredos sua esposa protegia? Por que escolheu desaparecer, abandonando não apenas ele, mas também sua filha recém-nascida? A chuva voltou a cair, desta vez mais forte, como se o céu chorasse junto com pai e filha, unidos pelo destino após 23 anos de separação. Rafael olhou para sua neta, que carregava o nome de sua amada Vanessa, e fez uma promessa silenciosa. Descobriria a verdade, não importava o custo. Na manhã seguinte, o escritório de advocacia Oliveira em Associados recebia seus primeiros funcionários do dia quando Rafael cruzou as portas de vidro temperado. O prédio comercial na Avenida Paulista, um dos mais prestigiados da região, abrigava o escritório de Jonas há mais de 3 décadas. Rafael conhecia cada canto daquele lugar, cada corredor, cada sala de reunião onde fechou negócios milionários sob a orientação jurídica do amigo. Amigo. A palavra agora tinha um gosto amargo em sua boca. Senhor Valente, a secretária de Jonas levantou-se apressadamente. O doutor Jonas ainda não chegou, mas deixou instruções para que o senhor seja recebido assim que... Vou esperar na sala dele, interrompeu Rafael, seguindo direto para o escritório principal. A sala de Jonas era um reflexo de sua personalidade, organizada, imponente e tradicional. Estantes de mogno abarrotadas de livros jurídicos cobriam 2 paredes inteiras. Na terceira, foto específica. Ele, Jonas e Vanessa, em uma festa beneficente, 3 meses antes dela desaparecer. Rafael, que surpresa agradável! A voz de Jonas soou às suas costas. Por que não me avisou que viria? Teríamos marcado um café. Rafael virou-se lentamente. Jonas, aos 60 anos, mantinha a mesma postura elegante de sempre, o terno impecável e o sorriso confiante que inspirava segurança em seus clientes. Mas havia algo diferente em seus olhos, uma sombra de preocupação que Rafael nunca havia notado antes. Precisamos conversar sobre Vanessa, disse Rafael sem rodeios, e sobre Sara. O sorriso de Jonas vacilou por uma fração de segundo. Sara? Não conheço nenhuma. Não minta para mim, Jonas. A voz de Rafael saiu mais firme do que ele esperava. Não depois de 23 anos de mentiras. Sei que você ajudou Vanessa com a adoção de nossa filha. Jonas fechou a porta do escritório vagarosamente, seu rosto assumindo uma expressão grave. Sente-se, Rafael. Esta conversa será longa. Por alguns minutos, apenas o som do ar-condicionado preencheu o ambiente enquanto Jonas servia 2 doses de uísque, mesmo sendo apenas 9 da manhã. Vanessa me procurou em confidência, começou ele, sentando-se em sua poltrona de couro. Como advogado, eu tinha a obrigação de manter o sigilo profissional. Como advogado, talvez, mas como amigo, como meu amigo mais próximo. Rafael segurava o copo com tanta força que seus dedos estavam brancos.
Por que ela quis esconder a gravidez? Por que você ajudou? Jonas tomou um longo gole antes de responder. Ela estava assustada, Rafael, não com a gravidez em si, mas com algo que descobriu. Algo relacionado aos investimentos da construtora na época. Que investimentos? O projeto do complexo residencial na Zona Leste. Jonas hesitou. Lembra-se de Marcelo Fernandes? Ele era o corretor que intermediou a compra dos terrenos. Rafael franziu o senho. Memórias antigas emergindo lentamente. O sujeito que apareceu com aquela proposta extraordinária. Terrenos pela metade do preço de mercado. Exatamente. Jonas inclinou-se para a frente. Vanessa descobriu algo sobre essas negociações. Algo que a deixou profundamente perturbada. Ela começou a investigar por conta própria, sem me contar inicialmente. Quando finalmente me procurou, estava grávida e determinada a proteger a criança de possíveis repercussões. Que tipo de descoberta poderia ser tão grave a ponto de ela abandonar tudo? Rafael questionou, sua mente tentando conectar as peças do quebra-cabeça. Não sei todos os detalhes. Jonas passou a mão pelo rosto, parecendo subitamente envelhecido. Mas encontrei isso há alguns anos, quando organizava arquivos antigos. Ele levantou-se, dirigiu-se a um cofre disfarçado, atrás de um quadro, e retirou uma pasta amarelada. Dentro dela, várias fotos mostravam Marcelo Fernandes em reuniões com pessoas que Rafael não reconhecia, todas tiradas às escondidas. Vanessa tirou essas fotos, explicou Jonas, e deixou comigo uma carta lacrada, com instruções para que só fosse aberta em circunstâncias específicas. Que circunstâncias? Se algo acontecesse com ela, ou se Sara nos encontrasse primeiro. Jonas retirou um envelope selado da pasta. Acho que chegou a hora, Rafael. Mas antes de abrirmos, você precisa saber. O que está contido aqui pode mudar tudo o que você acredita saber sobre aquela época. Rafael pegou o envelope com mãos trêmulas. O selo de cera vermelha, com o monograma de Vanessa, permanecia intacto após todos esses anos. Antes que pudesse rompê-lo, seu celular vibrou. Uma mensagem de Sara. Pai, preciso te ver urgentemente. Recebi mais uma mensagem anônima. Desta vez com coordenadas de um lugar e uma foto antiga da mamãe com Marcelo Fernandes. Jonas observou a mudança na expressão de Rafael enquanto ele lia a mensagem. O que foi? As peças estão se movendo, Jonas. Rafael guardou o envelope no bolso interno do paletó. E tenho a sensação de que você sabe mais do que está contando. Ao sair do escritório, Rafael não percebeu o olhar preocupado de Jonas, nem o telefonema apressado que ele fez assim que ficou sozinho. Marcelo, temos um problema. Ele sabe. O Parque Ibirapuera fervilhava com sua rotina habitual de corredores e famílias, aproveitando a tarde de sábado, enquanto Rafael aguardava Sara próximo ao Museu de Arte Moderna. Suas mãos seguravam firmemente o envelope que Jonas lhe entregara, ainda lacrado. Decidira esperar para abri-lo junto com a filha. A palavra ainda soava estranha em sua mente, mesmo após 3 dias da revelação. Sara surgiu empurrando um carrinho de bebê, seus cabelos castanhos presos em um coque desalinhado. A pequena Vanessa dormia serenamente, alheia às descobertas que transformavam a vida de sua mãe e seu avô. Desculpe o atraso, disse Sara, sentando-se no banco ao lado de Rafael. Recebi mais uma mensagem enquanto vinha para cá. Ela estendeu o celular, mostrando uma sequência de fotos antigas. A primeira mostrava Vanessa conversando com Marcelo Fernandes em um café. A segunda, mais intrigante, registrava uma reunião onde Jonas, Marcelo e outras pessoas discutiam sobre algo em uma mesa repleta de documentos. Essas fotos, Rafael estreitou os olhos. Parecem ter sido tiradas no antigo escritório da construtora, no centro. Mas não me lembro dessa reunião específica. A pessoa que está enviando essas mensagens... Sara hesitou. Disse que mamãe descobriu algo sobre um esquema envolvendo os terrenos da Zona Leste, algo que a assustou tanto que ela preferiu desaparecer, completou Rafael, sua voz carregada de uma mistura de tristeza e frustração. Jonas mencionou algo similar. Ele me entregou isto. Rafael mostrou o envelope lacrado, e Sara imediatamente reconheceu o monograma de sua mãe biológica.
É a mesma marca que estava na carta que recebi, disse ela, tocando suavemente o selo de cera. Acho que está na hora de descobrirmos o que Vanessa queria nos contar. Rafael respirou fundo, preparando-se para romper o lacre. Nesse momento, uma voz familiar interrompeu o momento. Eu não faria isso se fosse você, Rafael. Marcelo Fernandes estava parado a poucos metros deles, seu terno cinza contrastando com os trajes esportivos dos frequentadores do parque. Aos 65 anos, mantinha uma postura elegante, embora suas feições demonstrassem cansaço e preocupação. Como soube que estaríamos aqui? Perguntou Rafael, instintivamente colocando-se entre Marcelo e Sara. Jonas me contou sobre seu encontro, respondeu Marcelo, aproximando-se lentamente. Vim porque vocês precisam entender o contexto antes de abrir essa carta. Vanessa não queria que as coisas acontecessem dessa forma. Sara levantou-se, seus olhos faiscando de raiva. O senhor não tem direito de decidir isso, não depois de ter escondido a verdade por tanto tempo. Minha querida, Marcelo sorriu tristemente. Você é tão parecida com sua mãe. Tem o mesmo espírito determinado, a mesma coragem, mas também a mesma impulsividade que a colocou em perigo. Em perigo? Rafael deu um passo à frente. Do que você está falando, Marcelo? Que perigo? Marcelo olhou ao redor, como se verificasse se estavam sendo observados. Não aqui. Tem um café próximo ao portão principal. Me encontrem lá em 15 minutos. Prometo contar tudo o que sei. Antes que pudessem protestar, Marcelo já havia se afastado, misturando-se à multidão do parque. Rafael e Sara trocaram olhares preocupados. Não confio nele, disse Sara, ajeitando a pequena Vanessa no carrinho. Eu também não, respondeu Rafael. Mas ele pode ter as respostas que procuramos. Além disso, acrescentou, guardando o envelope no bolso interno do paletó. Quero saber como ele e Jonas estão conectados a tudo isso. No café, escolheram uma mesa discreta nos fundos do estabelecimento. Marcelo já os aguardava, 3 xícaras de café fumegante à sua frente. Seu rosto demonstrava uma seriedade que Rafael nunca havia visto antes. Antes de começar, disse Marcelo, preciso que entendam uma coisa. Vanessa era mais do que apenas sua esposa, Rafael, ou sua mãe, Sara. Ela era uma mulher brilhante que descobriu algo que poderia ter destruído muitas vidas. Do que exatamente estamos falando? Perguntou Rafael, sua paciência se esgotando. Marcelo retirou um pendrive do bolso e o colocou sobre a mesa. Aqui está tudo o que Vanessa descobriu sobre os investimentos da construtora na Zona Leste. Documentos, fotos, gravações. Ela reuniu evidências durante meses, sempre protegendo vocês dois. Protegendo do quê? Insistiu Sara, sua voz tremendo levemente. De pessoas poderosas que não queriam que a verdade viesse à tona, Marcelo baixou a voz. Jonas era apenas a ponta do iceberg. Havia políticos, empresários, pessoas influentes. Vanessa descobriu um esquema complexo de superfaturamento e... O celular de Marcelo vibrou, interrompendo sua explicação. Ao ler a mensagem, seu rosto empalideceu. Precisamos sair daqui, agora. Não sem antes nos contar tudo. Rafael segurou o braço de Marcelo. Vocês não entendem. Marcelo parecia genuinamente assustado. Eles ainda estão ativos e agora sabem que vocês estão investigando. Vanessa não desapareceu por escolha. Uma garçonete aproximou-se para anotar pedidos adicionais, interrompendo a conversa no momento crucial. Quando ela se afastou, Marcelo já havia recuperado a compostura, mas algo em seus olhos havia mudado. Encontrem-me amanhã no antigo galpão da construtora, às 10 da manhã, sussurrou ele, levantando-se. E não abram aquele envelope até lá. Por favor, confiem em mim nisso. Enquanto observavam Marcelo partir apressadamente, Rafael e Sara permaneceram em silêncio, suas mentes processando as novas informações. O pendrive na mesa parecia pesar 1 tonelada, carregado com segredos que poderiam finalmente explicar o desaparecimento de Vanessa. O que fazemos agora? Perguntou Sara, embalando suavemente o carrinho onde sua filha começava a despertar. Rafael pegou o pendrive, girando-o entre os dedos. Acho que está na hora de fazermos uma visita ao meu antigo escritório de tecnologia.
Precisamos ver o que tem aqui dentro antes de nos encontrarmos com Marcelo amanhã. O que eles não sabiam era que, do outro lado da rua, alguém fotografava cada movimento seu, enviando as imagens para um número desconhecido. O antigo escritório de tecnologia da construtora Valente ocupava uma sala discreta, no subsolo de um prédio comercial no Itaim Bibi. Rafael mantinha o espaço mais por nostalgia do que por necessidade. Era ali que guardava backups importantes e onde, no início de sua carreira, passava noites desenvolvendo projetos ambiciosos ao lado de Vanessa. Já passava das 9 da noite quando Rafael e Sara chegaram ao local. A pequena Vanessa havia ficado aos cuidados da babá, permitindo que mãe e filha se concentrassem na investigação. O ambiente estava exatamente como Rafael se lembrava. Computadores antigos organizados em fileiras, um servidor central zumbindo baixinho no canto da sala e nas paredes. Plantas arquitetônicas amareladas pelo tempo. Incrível como você manteve tudo isso, comentou Sara, passando os dedos sobre uma das mesas empoeiradas. Sua mãe adorava este lugar. Rafael sorriu melancolicamente enquanto ligava um dos computadores mais modernos. Ela dizia que aqui podíamos sonhar sem limites. O pendrive de Marcelo pesava no bolso de Rafael como chumbo. Antes de inseri-lo no computador, ele ativou um programa de segurança especial. Anos de experiência nos negócios o haviam ensinado a ser cauteloso com dados desconhecidos. "Tem certeza que devemos fazer isso agora?" perguntou Sara, sua voz traindo um leve tremor. Marcelo disse para esperarmos até amanhã. "Marcelo já escondeu informações demais de nós", respondeu Rafael, conectando o pendrive. "Além disso, algo me diz que o encontro de amanhã pode ser uma armadilha." A tela do computador piscou, revelando dezenas de pastas organizadas por data. A mais antiga remontava a exatos 23 anos e 2 meses atrás, cerca de 6 semanas antes do desaparecimento de Vanessa. Rafael clicou na primeira pasta. "Meu Deus!" sussurrou Sara, inclinando-se sobre o ombro do pai. Na tela, uma série de documentos digitalizados mostrava transferências bancárias suspeitas, contratos com valores incompatíveis e, mais perturbador, fotos de reuniões secretas entre Jonas, Marcelo e figuras importantes do cenário político da época. Todas as imagens tinham anotações feitas por Vanessa, detalhando datas, locais e assuntos discutidos. Sua mãe estava construindo um caso, explicou Rafael, sua voz embargada pela descoberta. Ela descobriu um esquema de superfaturamento nos terrenos da Zona Leste. Mas isso é muito maior do que imaginávamos. Uma pasta específica chamou a atenção de Sara. Projeto Fênix. Dentro dela, encontraram um documento em PDF, uma espécie de diário digital mantido por Vanessa. "Hoje confirmei minhas suspeitas sobre o Projeto Fênix. Jonas não está apenas facilitando as transações irregulares. Ele é o arquiteto de todo o esquema. Os terrenos da Zona Leste são apenas a ponta do iceberg. Existem ramificações em outros estados, envolvendo pessoas que Rafael confia cegamente. Não posso contar a ele ainda, não sem todas as provas. Preciso proteger meu bebê. Sara merece nascer em segurança." Rafael interrompeu a leitura, suas mãos tremendo sobre o teclado. Ela estava tentando nos proteger de Jonas, nosso próprio advogado, meu melhor amigo. Sara colocou a mão sobre o ombro do pai, oferecendo conforto silencioso. Continuaram explorando os arquivos, cada descoberta mais chocante que a anterior. Havia registros de reuniões secretas, documentos falsificados e um intrincado sistema de empresas fantasma, usado para desviar recursos dos projetos da construtora. Um arquivo de áudio, datado de 3 dias antes do desaparecimento de Vanessa, chamou a atenção deles. Era uma gravação de uma conversa entre Jonas e Marcelo. "Ela sabe demais", dizia a voz de Jonas. "Vanessa não vai desistir até expor tudo. Temos que convencê-la a recuar", respondia Marcelo. "Pelo bem dela e do bebê." "E se ela não recuar? Então teremos que tomar medidas mais drásticas." A gravação terminava abruptamente. Rafael e Sara permaneceram em silêncio, absorvendo o peso daquelas palavras.
O computador continuava exibindo arquivos, mas um ruído estranho no corredor os fez congelar. Ouviu isso? Sussurrou Sarah. Rafael levantou-se silenciosamente, aproximando-se da porta. O barulho de passos no corredor era inconfundível. Alguém se aproximava. Rapidamente, ele copiou os arquivos do pendrive para o servidor seguro e o removeu do computador. Tem uma saída de emergência atrás daquela estante, murmurou ele, guiando Sarah. Precisamos sair daqui. Agora. Enquanto se esgueiravam pela passagem estreita, ouviram a porta da sala ser aberta. Através de uma fresta na estante, Sarah vislumbrou uma figura familiar entrando no escritório. Pai, sussurrou ela, seu coração acelerando. É o Jonas? Rafael assentiu em silêncio, sua mente processando rapidamente as implicações daquela presença inesperada. Como Jonas sabia que estariam ali? E mais importante, o que ele procurava? A resposta para essas perguntas teria que esperar. Naquele momento, a prioridade era sair do prédio sem serem notados, protegendo as informações que acabavam de descobrir. Informações que finalmente começavam a explicar por que Vanessa havia desaparecido há 23 anos, deixando para trás não apenas um marido devastado, mas também uma filha recém-nascida e um segredo grande demais para carregar sozinha. A garagem subterrânea do prédio estava praticamente vazia quando Rafael e Sarah emergiram da saída de emergência. A noite paulistana, úmida e fria, parecia conspirar com o clima de tensão que os envolvia. Rafael guiou Sarah até seu carro, estacionado estrategicamente próximo à saída. Como ele nos encontrou? Sussurrou Sarah, entrando rapidamente no veículo. Jonas sempre foi meticuloso, respondeu Rafael, ligando o carro silenciosamente. Provavelmente tem monitorado meus movimentos desde nossa conversa no escritório dele. Enquanto manobrava para sair da garagem, Rafael observou pelo retrovisor uma movimentação suspeita. 2 homens em um carro preto entravam no estacionamento. Reconheceu um deles como o segurança particular de Jonas. Abaixe-se, instruiu ele a Sarah, acelerando suavemente para não chamar atenção. Conseguiram sair do prédio sem serem notados, mergulhando no tráfego noturno de São Paulo. Rafael dirigia com cautela, alternando rotas e fazendo curvas desnecessárias para garantir que não estavam sendo seguidos. Precisamos analisar o resto dos arquivos, disse Sarah, depois de alguns minutos de silêncio tenso. Tinha algo sobre uma conta bancária nas Ilhas Cayman. Não podemos voltar para minha casa nem para seu apartamento, interrompeu Rafael. Eles provavelmente conhecem esses endereços. Vamos para um lugar seguro. O lugar seguro revelou-se ser uma casa antiga no bairro do Pacaembu, propriedade que Rafael mantinha em nome de uma empresa subsidiária. Era um imóvel discreto, usado ocasionalmente para hospedar parceiros de negócios internacionais. Dentro da casa, Rafael ativou o sistema de segurança e conectou seu laptop a uma rede privada. Sarah ligou para a babá, certificando-se de que a pequena Vanessa estava bem e instruindo-a a permanecer no apartamento até segunda ordem. Encontrei algo, disse Rafael, após alguns minutos analisando os arquivos copiados. Um e-mail de Vanessa para uma conta anônima, enviado na noite anterior ao seu desaparecimento. O e-mail era curto, mas revelador. Tenho todas as provas do esquema Fênix. As transferências para Cayman, os contratos superfaturados, tudo. Mas descobri algo ainda pior. O envolvimento do grupo Meridian. Não posso mais confiar em ninguém, nem mesmo em M. Amanhã entregarei tudo às autoridades. Se algo acontecer comigo, as provas estão guardadas onde tudo começou. Apenas Sarah poderá acessá-las quando chegar a hora. Grupo Meridian, questionou Sarah. O que é isso? Rafael recostou-se na cadeira, suas feições tensas, sob a luz azulada do computador. Era um dos maiores conglomerados empresariais do país na época. Desapareceu misteriosamente do mercado há cerca de 20 anos, após uma série de escândalos financeiros. E onde tudo começou? Perguntou Sarah, tentando decifrar a mensagem de sua mãe. Que lugar é esse? Rafael ficou em silêncio por alguns instantes,
sua mente vasculhando memórias antigas. Subitamente, seus olhos se arregalaram com uma realização. O conservatório, murmurou ele. Foi onde conheci sua mãe. Ela dava aulas de piano lá antes de nos casarmos. Tinha um cofre antigo no porão onde guardava partituras raras. O som de um celular interrompeu seus pensamentos. Era o telefone de Sarah, uma mensagem de texto de um número desconhecido. O conservatório não é mais seguro. Jonas já está a caminho. Encontrem-me em 30 minutos no Café Floresta, na Liberdade. Venham sozinhos. Marcelo, pode ser uma armadilha, alertou Rafael. Ou pode ser nossa única chance de entender o que realmente aconteceu, respondeu Sarah, sua determinação lembrando tanto a de Vanessa que fez o coração de Rafael apertar. Decidiram ir, mas não sem antes tomar precauções. Rafael ativou um localizador em seu relógio e enviou sua localização para um contato de confiança na Polícia Federal, um antigo amigo que devia favores a ele. O Café Floresta era um estabelecimento tradicional no coração da Liberdade, conhecido por permanecer aberto até tarde. Quando chegaram, encontraram Marcelo sentado em uma mesa nos fundos, seu rosto marcado por uma expressão de profunda preocupação. Vocês não deveriam ter acessado aqueles arquivos, disse ele assim que se sentaram. Agora Jonas sabe que vocês descobriram tudo. Por que você nos ajudou? Perguntou Rafael. Por que nos entregou o pendrive? Marcelo tomou um gole de seu café já frio antes de responder. Porque prometi a Vanessa. Prometi que protegeria vocês quando chegasse a hora, e a hora chegou. Onde está minha mãe? Sarah inclinou-se para a frente, suas mãos tremendo sobre a mesa. Você sabe, não sabe? O olhar de Marcelo encontrou o de Sarah, carregado de culpa e tristeza. Sim, respondeu ele suavemente. Sei onde Vanessa está. E está na hora de vocês também saberem. Mas primeiro, precisam entender o que aconteceu naquela noite há 23 anos. O Café Floresta estava quase vazio àquela hora da noite. O barulho distante da cidade grande parecia amplificar o peso das palavras de Marcelo, que respirou fundo antes de começar sua narrativa. Vanessa descobriu o esquema por acaso, começou ele, sua voz baixa e controlada. Uma transferência suspeita. Um documento mal arquivado. Foi como puxar um fio solto que acabou revelando toda a trama. O projeto Fênix não era apenas um esquema de superfaturamento, era uma operação complexa de lavagem de dinheiro que envolvia dezenas de empresas, políticos e o Grupo Meridian. Rafael cerrou os punhos sobre a mesa. E você participou de tudo isso? No início, sim, admitiu Marcelo. Mas quando Vanessa me procurou com suas descobertas, percebi a dimensão do que estávamos fazendo. Ela estava grávida, vulnerável, mas determinada a expor tudo. Me mostrou documentos que provavam que Jonas era apenas um intermediário. O verdadeiro arquiteto do esquema era alguém muito mais poderoso. Quem? Perguntou Sarah, sua voz tremendo levemente. Marcelo olhou ao redor antes de responder. Alberto Meridian, o presidente do grupo. Ele usava a construtora Valente como fachada para operações ilegais. Jonas era seu homem de confiança, infiltrado na empresa desde o início. Rafael sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Alberto Meridian havia sido seu mentor nos primeiros anos de carreira, o homem que o ajudara a expandir a construtora. Na noite em que Vanessa desapareceu, continuou Marcelo, ela tinha reunido todas as provas e planejava entregá-las às autoridades. Mas Jonas descobriu. Ele e seus homens foram atrás dela no conservatório. O que aconteceu? Sarah segurava a xícara de café com tanta força que seus dedos estavam brancos. Eu consegui chegar antes deles. Marcelo baixou ainda mais a voz. Ajudei Vanessa a escapar. Ela estava com medo, não por ela, mas por você, Sarah. Sabia que se algo acontecesse com ela, você seria o próximo alvo. Então tomamos uma decisão difícil. Nesse momento, o celular de Marcelo vibrou. Ele checou a mensagem e seu rosto empalideceu. Precisamos ir, agora, disse ele. Levantando-se abruptamente. Jonas está vindo. Não? Rafael permaneceu sentado, sua voz firme. Chega de fugir. Onde está Vanessa? Marcelo hesitou por um momento, então retirou um papel dobrado do bolso.
Este é o endereço. Ela está esperando por vocês, mas precisam ser cuidadosos. Jonas tem pessoas em toda parte. Antes que pudessem fazer mais perguntas, Marcelo já havia desaparecido pela porta dos fundos do café. O antigo conservatório musical Santa Cecília permanecia praticamente igual, apesar das décadas passadas. O prédio histórico, com suas janelas altas e arquitetura neoclássica, guardava memórias preciosas para Rafael. Foi ali que ele viu Vanessa pela primeira vez, dando aulas de piano para crianças. Usando a chave que ainda mantinha como membro do conselho, eles entraram silenciosamente pelo portão lateral. O porão do conservatório cheirava a mofo e partituras antigas. Ali, apontou Rafael para um cofre antigo, parcialmente escondido atrás de uma estante. Sua mãe sempre guardava coisas importantes aqui. Sara aproximou-se do cofre, suas mãos tremendo levemente. Como vamos abrir? Vanessa disse que apenas você poderia acessá-lo. Rafael pensou por um momento. Que data é seu aniversário? 15 de março, respondeu Sara. Rafael digitou os números no painel eletrônico. 1503. Nada aconteceu. Espere, disse Sara, uma memória súbita surgindo em sua mente. Na carta que encontrei, mamãe mencionou algo sobre uma música especial, uma composição que ela tocava sempre que estava grávida. Claire de Lune, murmurou Rafael. Um sorriso triste em seus lábios. Debussy era a favorita dela. Sara olhou para o teclado numérico, então digitou 2703, as notas principais da melodia convertidas em números. O cofre emitiu um clique suave e a porta se abriu. Dentro, encontraram uma pasta vermelha e um envelope lacrado com o nome de Sara. Mas antes que pudessem examinar o conteúdo, ouviram passos no andar superior. Alguém está aqui, sussurrou Rafael, guardando rapidamente os documentos em sua pasta. Os passos se aproximavam da escada que levava ao porão. Rafael e Sara se esconderam atrás de uma estante antiga, seus corações batendo acelerados. A porta do porão se abriu lentamente. A porta do porão rangeu ao abrir, revelando não a figura ameaçadora que temiam, mas sim a silhueta familiar de Marcelo. Seu rosto estava marcado pela tensão, os olhos vasculhando rapidamente o ambiente até encontrar Rafael e Sara. Precisamos ir, disse ele em voz baixa e urgente. Jonas e seus homens estão a caminho. Consegui despistá-los temporariamente, mas não temos muito tempo. Rafael e Sara emergiram de seu esconderijo, a pasta vermelha e o envelope firmemente seguros nas mãos de Sara. Sem trocar palavras, os três subiram as escadas e deixaram o conservatório pela saída dos fundos, mergulhando na noite paulistana. Meu carro está escondido a 2 quarteirões daqui, informou Marcelo, guiando-os por ruelas estreitas. Vamos para Paraty imediatamente. É nossa única chance de chegar até Vanessa antes que Jonas nos alcance. A viagem para Paraty foi tensa e silenciosa. Rafael dirigia, seus olhos constantemente verificando o retrovisor em busca de possíveis perseguidores. Sara, no banco do passageiro, segurava a pasta e o envelope como se fossem um tesouro precioso. Marcelo, no banco de trás, mantinha-se em alerta, ocasionalmente fazendo ligações sussurradas para contatos misteriosos. Enquanto a paisagem urbana dava lugar à serra e posteriormente ao litoral, Sara finalmente reuniu coragem para abrir o envelope com seu nome. Dentro, encontrou uma carta escrita à mão, a caligrafia elegante de sua mãe preenchendo várias páginas. Minha querida Sara, se você está lendo esta carta, significa que finalmente chegou o momento que tanto temi e esperei. Há tantas coisas que gostaria de ter lhe dito pessoalmente, tantos abraços que gostaria de ter dado, tantas histórias que gostaria de ter compartilhado. Mas o destino nos separou antes mesmo que pudesse segurá-la em meus braços. A decisão de deixá-la foi a mais difícil que já tomei. Mas era a única forma de protegê-la e a seu pai das pessoas perigosas que nos cercavam. O esquema que descobri era muito maior e mais perigoso do que imaginei inicialmente. Envolvia não apenas a construtora de seu pai, mas uma rede intrincada de corrupção
que se estendia aos mais altos níveis do governo e do setor privado. Quando percebi a extensão do perigo, soube que precisava desaparecer. Não podia arriscar que eles a usassem como forma de me silenciar. Marcelo, apesar de seu envolvimento inicial, provou ser um aliado valioso. Foi ele quem me ajudou a forjar meu desaparecimento e a mantê-la segura todos esses anos. A pasta vermelha contém todas as provas que reuni: documentos, gravações, registros bancários, tudo o que é necessário para expor o esquema e trazer os responsáveis à justiça. Mas lembre-se, querida, a verdade é uma arma poderosa, mas também perigosa. Use-a com sabedoria. Sei que deve ter crescido com muitas perguntas, talvez até com raiva pela minha ausência. Espero que um dia possa me perdoar e entender que cada dia longe de você foi uma tortura. Mas saiba que nunca deixei de pensar em você, de amar você. Agora, finalmente, podemos nos reencontrar. Estou esperando por você e seu pai no lugar onde tudo começou, a pequena pousada à beira-mar onde seu pai me pediu em casamento. É hora de nossa família se reunir novamente. Com todo o meu amor, mamãe. As lágrimas corriam livremente pelo rosto de Sara enquanto ela terminava de ler. Rafael, percebendo a emoção da filha, colocou uma mão reconfortante em seu ombro. O amanhecer começava a atingir o céu quando chegaram a Paraty. A cidade histórica, com suas ruas de pedra e casarões coloniais, parecia envolta em uma atmosfera de expectativa. Marcelo os guiou até uma pousada discreta nos arredores da cidade, à beira de uma praia deserta. É aqui, disse ele, parando o carro. Vanessa está esperando por vocês. Vou ficar de guarda, caso Jonas ou seus homens apareçam. Rafael e Sara trocaram um olhar. Pousada, onde uma figura feminina os aguardava, de costas para eles, observando o mar. Vanessa? A voz de Rafael saiu trêmula, quase um sussurro. A mulher se virou lentamente. Apesar das marcas do tempo, era inconfundivelmente Vanessa. Seus olhos, os mesmos que Sara herdara, brilhavam com lágrimas contidas. Rafael. Sara, disse ela, sua voz embargada pela emoção. O tempo pareceu congelar naquele momento. Então, como se uma barreira invisível tivesse sido rompida, os três se abraçaram. 23 anos de separação, dor e segredos dissolvendo-se em lágrimas de alívio e amor. Enquanto a família se reencontrava, Marcelo observava a cena de longe, um sorriso melancólico em seu rosto. Seu celular vibrou. Era uma mensagem de um contato na Polícia Federal. Operação em andamento. Jonas e Alberto Meridian estão sendo presos neste momento. É seguro agora. O sol nascia no horizonte, banhando a praia com uma luz dourada. Era um novo dia, um novo começo. As revelações contidas na pasta vermelha mudariam muitas vidas, abalariam estruturas de poder. Mas naquele momento, para Rafael, Vanessa e Sara, o que importava era que estavam juntos novamente. A verdade finalmente viera à tona, e com ela, a chance de um recomeço. O futuro era incerto, mas agora enfrentariam juntos, como a família que sempre deveriam ter sido.